Bem-vindo a mais uma aula do canal. A aula de hoje vai ser sobre fito-hormônios ou os hormônios vegetais. Vamos lá. Os hormônios vegetais são bem tranquilos de se compreender, né, ou ali fito-hormônios. Estamos falando de auxinas, gibberelinas, citocinas, ácido abscíssico e também do etileno. Vamos ver sobre cada um deles. Iniciando com algo bem rápido, bem superficial sobre os mesmos, as auxinas são os hormônios do crescimento. Na verdade, é o hormônio que favorece o maior crescimento da planta. Quando se comenta sobre desenvolvimento e crescimento, auxinas. Vamos ter alguns slides abaixo falando sobre eles. Um outro tipo de hormônio também relacionado ao crescimento são as gibberelinas. A diferença é que é um hormônio de crescimento, digamos, meia boca. Ele faz tudo o que as auxinas fazem, só que um pouco menos eficaz, tá? Digamos, a coisa mais eficaz que as gibberelinas desenvolvem numa planta é o crescimento do caule e das folhas. Então, podemos dizer que é um hormônio do crescimento meio eficiente. Assim também temos as citocinas, que também estão relacionados com o processo de divisão celular, mitose. Claro, é um hormônio do crescimento, só que ainda menos eficiente do que o anterior. Daria para dizer que seria um hormônio um quarto da eficiência, tá? Um dos fatores importantes sobre as citocinas está relacionado ao retardo ao envelhecimento da planta. E, é claro, o processo de cicatrização, uma vez que está relacionado ao processo de mitose. Entre outros hormônios está o etileno, o hormônio extremamente importante, porque estamos falando do hormônio que favorece o envelhecimento. Porém, nas plantas, a gente não fala que está velha, a gente fala que a mesma está madura, ok? Provavelmente você já ouviu aquele ditado, que basta uma fruta podre para estragar todo o resto. E isso é verdade, uma vez que o etileno é um hormônio gasoso e o mesmo se espalha pelo ambiente. O que faz? Estimula os outros frutos presentes ao envelhecimento. Um dos fatores que inibe o etileno é a quantidade aí de CO2. Então, baixa concentração de O2 também vai inibir. Alta concentração de O2 também vai inibir o mesmo, ok? Isso é um fator importante sobre o mesmo, relacionado ao amadurecimento do fruto. Entre outro hormônio aí, temos o ácido abscíssico, que é um hormônio inibidor, mas está relacionado à dormência da semente. É um hormônio tranquilão, digamos assim. É um hormônio que fica esperando o momento certo. Ele simplesmente vai deixar a semente daquela planta estabilizada ou dormente durante um certo período. Até, claro, do que outros processos, como a auxina, libere uma quantidade altíssima para o mesmo se desenvolver. Sobre as auxinas, é o hormônio mais importante que poderíamos citar, por isso que vamos falar um pouco mais sobre o mesmo. Também é chamado de AIA, o que seria ácido idolacético. Tá? É o hormônio do crescimento que mais desenvolve o crescimento encontrado nos tecidos jovens e, é claro, o tecido meristemático da planta, aquele tecido inicial da planta, ok? A qual ajuda no crescimento. Lembrando, a planta cresce aonde? Ela cresce na gema apical, tá? E, é claro, o meristema apical, tanto quando estamos falando da gema, parte superior, tanto na parte da raiz. E, é claro, a planta vai crescendo dessa maneira. Se eu pegar e escrever o nome no meio de uma árvore, no passar 40 anos, provavelmente o nome vai estar no lugar muito próximo ao que eu escrevi, ou exatamente no meio, porque a planta cresce na parte superior e na parte inferior. Então, encontramos aí também presentes nas sementes e nas folhas das plantas. Ainda sobre as funções das auxinas, crescimento vegetal, temos o estímulo para o processo de mitose, estimula a parede, é claro, germinação da semente, desenvolvimento do ovário, é claro, para depois desenvolver o fruto, seja ele um pseudofruto, um patenocárpico ou qualquer outro tipo. E, é claro, está relacionado também ao desenvolvimento de floração. Apesar que as auxinas, elas acabam se importando mais, digamos, ao crescimento da planta de um modo geral, do que simplesmente na formação aí das gemas
lateral, aquelas gemas que formam as folhas, que ela está mais importante em crescer. Então, ele pode ser considerado um herbicida. Em quantidades extremamente altas de auxinas, podem influenciar simplesmente a queda da folha, do fruto ou algum fator externo da planta, mas isso dependeria de uma quantidade extremamente alta no ambiente. Dando continuidade às funções da auxina, vamos ver agora os movimentos vegetais que a auxina pode possibilitar, como por exemplo o tropismo. Vamos falar dele agora. Basicamente, as auxinas não gostam muito de luminosidade, então como dá para analisar ali naquela estrutura de uma planta, vamos dizer que essas bolinhas rosas são esse hormônio auxinas. O que acontece? A partir do momento que apresenta luminosidade, as auxinas acabam migrando para o lado A. Tá? Poderíamos chamar isso também de fototropismo, né? Crescimento a partir da luminosidade. Então, o lado A acaba crescendo mais, uma vez que as auxinas estão relacionadas ao processo mitótico. Então, o que acontece é a próxima imagem. O lado A acaba tendo maior número de divisões celulares e uma quantidade menor no lado B, o que acaba nos mostrando por que as plantas geralmente crescem ou elas sempre estão virando para o lado do Sol, porque a auxina cresce ao contrário e esse crescer ao contrário acaba fazendo a planta virar para o lado, como mostra o esqueminha, o esquema 2 poderia ser. Ainda sobre movimentos vegetais e as auxinas, temos geotropismo, observando nessa imagem aí, geo, que é o tropismo da Terra. Bem, as auxinas também estão, digamos assim, propensas à gravidade. Então, o que acontece nesse esquema? A quantidade de auxinas vai se sedimentando na parte inferior, mais próximo ali ao lado A da estrutura da planta. Então, a partir do momento que elas estão desse lado, o que acontece? Ela acaba crescendo em direção ao lado B, para cima, porque a maior concentração ficou na parte inferior, ficou na parte de baixo. Olha só que interessante. E por último, temos o movimento vegetal, que a gente acaba dando o nome de tignotropismo, tá? Que é contato, uma vez que as auxinas também não gostam muito do contato, elas acabam migrando para o outro lado. A partir do momento que a planta ela se encosta em outra estrutura e começa a se desenvolver, o que acontece? Basicamente, as auxinas ficam no lado inverso, o que geralmente dá esse aspecto retorcido, o que lembra uma estrutura helicoidal, o que lembra uma mola. Bem, gente, a aula sobre hormônios é apenas isso. Se gostou da aula, dá um like. Muito obrigado por sua atenção e tchau!